Boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana e dessa vez numa nova publicação. Nós vamos estudar por algumas semanas a brochura Boas Notícias de Deus, em árabe Bishara Minallah, e ao invés de nós simplesmente destacarmos as perguntas, até porque as perguntas são fáceis, eu vou tentar, para cada parágrafo, identificar uma palavra, um verbo, um substantivo importante para gravar. Então, também, se os irmãos acompanharem os vídeos e fizerem um caderninho, vão ter aí um vocabulário de palavras importantes, palavras que aparecem com alguma frequência. Vamos lá. A primeira lição. A pergunta. Mahia bisharatullahi lana. Mahia, o que ela, qual ela, as boas notícias, bisharat, são as boas notícias de Deus, bisharatullahi lana. Quais são, Mahia, as boas notícias de Deus para nós? E aí começamos as perguntas. Ayu bushra saratin yuridu Allah naqlaha ilayna. Ayu bushra, que notícia? Que notícia mesmo? Sarat, agradável, feliz, que causa prazer, prazerosa. Então, que notícia prazerosa? Yurido Allah, Deus quer Deus. Então, aqui do verbo arada, o verbo arada, yurid. Yurid Allah, naqlaha, do verbo naqala, é o verbo transmitir, contar. Então, e que notícia feliz, qual notícia feliz Deus quer transmitir, e esse ha que está relacionado ao Bushra, ele quer transmitir essa notícia para nós, Ilaina, para nós. Nesse primeiro parágrafo, acho que um verbo legal de guardar é o verbo khalaqa, yahlaqu, que é o verbo criar. Então, em Gênesis 1:1 aparece Deus criou, vai aparecer o verbo khalaqa. No segundo parágrafo, a palavra que eu destacaria seria a palavra hukuma, que é governo. Quando a gente quiser falar de governo, a palavra é hukuma. 2. Lima al-bisharatu muhimatu jiddan al-yawm. Pergunta simples. Por que, Lima, al-bishara, as boas notícias, são importantes, muhima, jiddan, são muito importantes, jiddan, né? Então aqui, importantes, muito importantes hoje, al-yawm. Lima al-bisharatu muhimmatun jiddan al-yawm. Aqui no 2, o verbo é o verbo tadakhala, que é o verbo interferir, afetar, agir em alguma coisa. Então, aqui basicamente está falando que Deus vai tomar uma ação, o verbo tadakhala. 3. Maza yajibu an naf'ala. O que devemos fazer? Boa frase para guardar. Maza yajib an. O que devemos? Maza yajib an naf'al. Fazer? O verbo do parágrafo seguinte é o verbo akhbara, yukhbiru, que é o verbo contar, relatar. Yukhbiruna nos diz, nos conta. No 2, man huwa Allah, quem ele Deus, quem é Deus, quem ele Deus. Perceba a construção do árabe. O árabe não tem o verbo ser e estar, aí ele coloca o ele entre o pronome quem. 1. Limaza yajib an na'bud Allah. Limaza, por quê? Yajib an, devemos, é preciso. Adorar, porque nós devemos adorar. Na'bud, do verbo abada. Porque nós devemos adorar a Deus
E o verbo abada também, em alguns sentidos, pode ser servir. Por que devemos servir a Deus? As palavras que eu destaquei. Bidayat wala nihayat. Bidaya wa nihaya. Início, bidaya. Nihaya, fim. Está falando que Jeová não tem início, não tem fim. Mas essas são as palavras que eu destaco. Kaifa hiya shakhsiyatu lahi. Kaifa hiya, como é ela? A personalidade de Deus. Como é a personalidade de Deus? Palavra que eu destaquei. Yakshifu, do verbo kashafa. O verbo é revelar, né? No sentido de mostrar, de revelar. Então, está falando o que revela, né, da criação, a grandiosidade da criação. Nesse outro parágrafo, eu destaquei o verbo amala, yuamilu, que é o verbo tratar, lidar com. É como Jeová lidou com o ser humano, é o verbo amala. 3. Hal lila ism. Essa partícula da pergunta, né? Então, existe a pergunta: para Deus um nome? Então, existe para Deus um nome. Liló, esse li é para. Liló, para Deus um nome. Então, Deus tem um nome. Destaquei. Sahih anna. É verdade que, é certo que. Então, é uma forma de introduzir as frases. É verdade que. E aí, a continuação da frase. Nesse outro parágrafo. Indama kutiba. Quando, no momento em que. Indama kutiba. Perceba que não é kataba. Aqui é a voz passiva. Então, quando foi escrita a Bíblia, quando foi escrito o livro sagrado, kutiba é a voz passiva. 4. Hal yahtamu yahwa bina é o verbo irtama bi, que é o verbo se importar, se interessar. Será que Deus se interessa bina conosco, se interessa em nós? Hal yahtamu yahwa bina, esse é o verbo. A palavra que eu destaquei, alam, o sofrimento. Não é alam, que é mundo, é alam, sofrimento. No outro parágrafo eu destaquei o verbo qaddara, que é o verbo valorizar, estimar, prezar. Qaddara yuqaddiru. E aqui no nós, nahnu nuqaddir. No próximo parágrafo eu destaquei o verbo samaha yasmahu. É o verbo permitir. Então fala que Jeová permite algumas coisas. Yasmahu. Última pergunta. Kaifa naqtaribu ila Allah? Como nós nos aproximamos, nos achegamos. Iqtaraba, yaqtarib é o verbo no passado e no presente. Kaifa naqtaribu ila Allah. Palavra que eu destaquei. Juhud, esforços. Então, a gente fala de Jeová abençoar os esforços dos irmãos, a gente usa juhud. E a última expressão, ta'allum min al-mazid. Então, o aprender mais, que o destaque para al-mazid, para mais, no sentido de acumular, de crescer, de acrescentar.